Bom dia, nono ano. Então, galera, hoje nós vamos continuar falando aí sobre o continente europeu. Na aula passada a gente falou mais de localização, falou mais de aspectos simples da geografia europeia, como litoral, como o fato de ser uma península, sobre hidrografia, clima, que são os aspectos gerais. Hoje a gente vai abordar aqui um pouco da história desse continente. Que assim, lembra que no início da última aula eu comecei falando que a Europa era um dos maiores, se não a maior protagonista da história humana, porque foi lá que se desenvolveu as primeiras grandes potências, foi lá que teve origem a Revolução Industrial e, consequentemente, grandes conflitos, grandes guerras. Tudo isso começa lá, a Europa, ela antes, era constituída por impérios. Isso aí vai durar mais ou menos até o final da Primeira Guerra Mundial. Mas os países europeus, eles não passaram por um processo, digamos, de serem colonizados. Muito pelo contrário, eles, a partir do momento que eles se lançam ao mar em busca de novas riquezas, e aí chegam à América, iniciam um processo de colonização, eles têm uma história de colonizadores. E, no caso, desde os primórdios, a gente falou de globalização aí no primeiro bimestre, desde os primórdios eles sempre buscaram expandir seu comércio. E o mercantilismo, a fase que eles vêm à América, que eles colonizam também outras regiões do planeta mais tarde, como a África, né? Conferência de Berlim em 1885, vai ser caracterizada por uma expansão do seu comércio. A globalização ela tem seus primórdios desde aqueles tempos, não é algo que tenha começado na década de 70 ou 80. E quando isso acontece, quando se acumula capital para a modernização, quando surgem as indústrias, eu já falei, eu não canso de falar que a Revolução Industrial é um divisor de águas na história humana, porque o nosso modo de vida, o nosso padrão de vida que temos hoje é derivado disso aí, da modernização. E aí, quando a produção começa a ser modernizada, outras áreas da vida humana também vão incorporar essas mudanças. Por exemplo, os meios de transporte. Os meios de transporte eles são uma forma de você não só escoar a produção, como você também circular por diversas regiões do planeta. Inclusive, esse é um dos fatores que leva até pandemias a se propagarem mais intensamente. Então, olha só como que tudo que aconteceu lá no século XVIII tem um grande impacto nos dias de hoje. Depois, vem a segunda Revolução Industrial, que aí os Estados Unidos já vão ser protagonistas. A primeira Revolução Industrial ela teve origem na Inglaterra, com as máquinas a vapor. A segunda Revolução Industrial, que vai utilizar mais a energia elétrica, o petróleo, tem ali origem nos Estados Unidos, que são os grandes pioneiros. E, claro, outros países vão se industrializar, alguns mais tardiamente, como foi o caso do Brasil. Mas todo esse cenário levou também a uma busca pelas matérias-primas. Matéria-prima é o básico do básico para você ter uma atividade industrial. Por exemplo, essa mesa aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a mesa sobre a qual esse celular está apoiado, o celular que grava a aula de vocês, ela teve a matéria-prima, madeira. E essa matéria-prima foi transformada numa fábrica. Então, essa busca aí por mais recursos naturais levou à partilha da África. E isso vai acirrar as tensões no continente europeu e vão levar à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai derivar de consequências da Primeira, porque a Alemanha ela sofre fortes sanções, eles nunca iriam se conformar com essas sanções e levariam um sentimento de revanche que originou a Segunda Guerra Mundial. Professor, foi só isso que originou a Segunda Guerra Mundial? Não foi só isso. A crise econômica de 29 também foi uma leve contribuição a essa Segunda Guerra Mundial. Mas, claro, o expansionismo alemão, o sentimento de revanche, ele foi muito determinante. E aí, de novo, nós temos a Europa. A Europa já tinha sido pioneira nas grandes navegações, na Revolução Industrial e agora com as duas guerras mundiais, tanto na Primeira quanto na Segunda. E até a Guerra Fria, ela vai dividir o continente europeu. Vocês já ouviram a expressão cortina de ferro? Então, a cortina de ferro, ela não era algo concreto. A cortina de ferro era algo que estava
no sentido ideológico, tipo, essa cortina de ferro divide o continente em capitalistas e socialistas. É o contrário do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele já foi, ele já teve essa dimensão concreta. Ele foi mesmo um muro erguido lá na Alemanha em 1961 que visava conter a fuga de alemães orientais para a Alemanha Ocidental. A cortina de ferro, ela vai marcar esse momento de tensão que a Europa e o mundo vivia. Então, eles estiveram ali como grande palco da Guerra Fria até. Claro, os Estados Unidos vão influenciar outros países da América, a Rússia vai influenciar muito o Oriente Médio, a Rússia, a União Soviética, vai influenciar muito o Oriente Médio, a Ásia, vai. Só que a Europa, ela era o ponto estratégico aí da Guerra Fria. E até hoje, por exemplo, a União Europeia, a gente ainda vai falar do bloco econômico, né, nas próximas aulas, mas a União Europeia ela é o primeiro bloco a atingir um nível de integração que é chamado de União Econômica e Monetária. O que significa dizer que você, em qualquer país da Europa, consegue usar o euro, né, claro, desde que esse país tenha adotado o euro. Eu não sei se eu não me recordo agora, né, melhor dizendo, se eu já falei, mas o Reino Unido, eles não adotaram, a Grã-Bretanha não adotou o euro, não continuou com a libra esterlina. E aí eles não vão, claro, não era obrigatório também, mas a maior parte ali da União Europeia adotou essa moeda. E aí, por exemplo, você sai de Portugal, vai na Alemanha, tu consegue comprar, por exemplo, um celular lá usando o euro. Então são os blocos econômicos, as medidas que são tomadas, as leis que são aprovadas, leis entre aspas, né, as diretrizes desse bloco valem para todos os países. Por exemplo, aqui no Mercosul, um país que adota uma tarifa externa obriga outros países a adotar tarifa externa, claro, desde que haja um acordo também. É a chamada tarifa externa comum. Então, a União Europeia é o bloco que atinge o maior nível de integração. Não é só uma zona de livre comércio, não é uma união aduaneira, não é um mercado comum. É uma união econômica e monetária. E alguns especialistas falam até de uma possível união militar futuramente. Um bloco militar. Que aí já seria algo bem adiante. Já seria algo muito mais à frente. Eu, particularmente, não acredito que aconteça tão cedo, até porque, claro, sempre há um ou outro foco de tensão no mundo, mas eu não creio que nesse momento vá acontecer isso. Então, galera, essa é um pouco da história aí da União Europeia, né? Um pouco da história da Europa em si. O quanto que esse continente ele é marcado por fatos que muitas das vezes dão uma direção para a humanidade, ou não, ou fazem os governos do mundo todo ter um questionamento. Porque, por exemplo, quando em 2015 o Estado Islâmico ataca uma boate em Paris, ataca ali era uma espécie de boate, né, o Bataclan, muito se questionou sobre o que seria da política mundial, porque a Europa estava sendo alvo, assim, era a principal cobiça do Estado Islâmico. O que aconteceria? E ali na crise de refugiados, muitos entraram ali na Europa. Então, assim, sempre vai estar no noticiário, decisões tomadas lá sempre vão estar em evidência. E, assim, uma dica, vocês podem acompanhar notícias referentes aos países da Europa, ainda mais nesse cenário de pandemia, em que os países europeus vão ser naturalmente os primeiros países a retomar uma situação de normalidade. Alguns países já abriram comércio, outros já possibilitaram a realização de atividades esportivas, que é algo que, claro, não vai envolver aglomerações agora, mas é uma abertura gradual. Então, acompanhem bastante aí que a Europa vai ser um assunto recorrente aí nos próximos capítulos, nas próximas aulas. Valeu, galera, um abraço aí, se cuidem.